dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Sexta-feira, aquela preguiça, né? Aquela vontade de chegar em casa, para quem não é de Campo Grande. Sejam todos bem-vindos a essa palestra, algo que nos diz muito respeito às nossas finanças no dia a dia e que tem um grande impacto, né, nas contas do regime próprio Previdência. Renata, obrigado pela tua presença, pelo carinho de sempre quando a gente solicita o seu apoio, né? Mesmo distante, o Renato está sempre à disposição da gente para nos ajudar no dia a dia das nossas demandas. Sucesso na sua palestra aí, Renato. Bom dia aos sobreviventes. Tamo junto. Vamos falar um pouquinho de compensação previdenciária. E passador do slide, tem? Nós vamos falar um pouquinho, então, de compensação previdenciária. Eu devo confessar que é a primeira vez que eu vejo tanta palestra sobre Comprev, num evento só, e aí não é puxando a sardinha para o meu lado, não, está de parabéns. Eu gostei disso. É um assunto que muitas vezes a gente deixa um pouquinho de lado, né? Mas que é importantíssimo se for tratado com a devida dedicação que ele tem que ter, com a importância que ele precisa ter, né? Então, vamos lá falar um pouquinho do Comprev. Bom, como todo mundo deve saber, o Comprev, o sistema Comprev, ele está no ar desde 2020, dezembro de 2020. Antes era um sistema antigo, que era do INSS, e o novo sistema ele passou a pertencer à Secretaria de Regimes Próprios, hoje, né? Secretaria de Regimes Próprios e Complementar do Ministério da Previdência. Tá? Até 2019, era o INSS quem determinava o que ia ser feito, como ia ser tratado a compensação previdenciária. E, a partir do decreto 10.188, nós passamos a ter essa organização, administração e responsabilidade por parte do Ministério da Previdência Social. Na época, em 2019, era o Ministério da Fazenda, era a Secretaria de Previdência, mas passou para a Secretaria, tirando do INSS a competência e a prerrogativa de normatizar a compensação previdenciária, né? Mas uma coisa que o Comprev nunca perdeu, porém nunca foi dado tanta importância como se deve dar importância, é o impacto da compensação previdenciária para a sustentabilidade dos regimes próprios. E por que eu falo do regime próprio? Gente, falar do regime geral é fácil. De tempos em tempos, a gente tem uma onda de conversa rodando por aí, né, dizendo, o INSS vai quebrar. O INSS vai quebrar. Precisa fazer a reforma porque o INSS vai quebrar. Nós estamos aí em meio à discussão da criação de um fundo garantidor do RPPS, que é antiga, mas que foi rememorada agora e que, se Deus quiser, vai sair. Por quê? Quem garante o regime geral? Quem garante o regime geral não quebra, é o Tesouro Nacional. Então, se o regime geral não tiver dinheiro, o Tesouro tem que colocar. É o nosso fundo garantidor. O RPPS tem isso? Tem não, né? Estamos em meio à discussão, há uma longa discussão para a criação. E importantíssima.
Então, com base nisso, a gente precisa entender que a compensação previdenciária é uma das vias de se gerar uma sustentabilidade para o regime próprio, para o RPPS, para o regime próprio de previdência. E aí eu queria começar com isso aqui. Sustentabilidade previdenciária não é apenas reduzir déficit, é garantir que cada regime receba aquilo que efetivamente financiou. Se a gente for entrar por essa seara aqui, por esse pensamento, nós vamos chegar à conclusão que a compensação previdenciária, do jeito que ela existe hoje, ela não é justa. Eu digo isso, gente, porque assim, por experiência, tá? Eu tenho requerimentos de compensação em que eu pago 49 centavos de compensação. Se eu supor que esse beneficiário recebe um salário mínimo, o que é 49 centavos? Agora, se eu for colocar na ponta do lápis que a média de pagamento de compensação gira em torno de R$230 e que a média de salários de um servidor público médio, tá, vamos excluir aqueles que recebem lá, tá, é de 4 a 6 mil reais a média do salário do servidor público. A gente sabe que na maioria dos municípios essa não é a realidade, mas a média nacional gira em torno de 4 a 6 mil reais de salário, o que é 49 centavos. Eu não pago a gota da tinta da caneta que assinou a aposentadoria do servidor. Entendem? Então, se a gente for entrar pela linha que a sustentabilidade é garantir que cada regime receba aquilo que efetivamente financiou, hoje, os moldes da compensação previdenciária não são justos. Precisamos rever. Então, eu convido a todos que nós iniciemos essa discussão. Talvez estejamos chegando no momento da propositura de uma nova forma de compensação previdenciária, mais justa. Ok? Vamos para frente. Quais são os impactos institucionais, aqueles diretos? Comprev, vocês já tiveram 2 palestras de Comprev, e eu imagino que nas 2 vocês ouviram esse termo aqui, recupera receita. Esse é um dos princípios da compensação. Ela fortalece o equilíbrio financeiro, contribui para o equilíbrio atuarial, promove justiça contributiva entre os regimes e é uma ferramenta estratégica de sustentabilidade. Vamos lá. Eu não vou citar nomes, porque não estão aqui, não vou falar quem é. Mas, em aproximadamente 7 anos, um RPPS conseguiu recuperar de compensação previdenciária e formar uma carteira de aproximadamente 14 milhões de reais. Eles não faziam Comprev. Sabe por que não fazia Comprev? Porque não sabia como é que fazia. Quando um determinado presidente assumiu o Instituto, ele começou a investir nisso que vocês estão fazendo aqui hoje, ontem e hoje, que é capacitação. Eles gastaram, aos olhos da administração pública, da municipalidade, gastaram R$ 7.500 com 2 servidores para fazer capacitação em Comprev durante 2 anos. E nos últimos 7 anos, eles já conseguiram recuperar 14 milhões de reais só de compensação previdenciária. É a realidade de todo mundo? Não, não é.
mas é o começo para todos. O início, o começo é igual para todo mundo. Capacitação. Enquanto tiverem a oportunidade de se capacitar para operacionalizar, eu não digo só o Comprev, não, para operacionalizar o seu RPPS, façam isso. Invistam. Isso não é gasto. Apesar que a municipalidade ou o Estado vai dizer para você que você está gastando dinheiro com capacitação, você tem que demonstrar para ele, e os resultados aparecem, que você não está gastando, você está investindo em capacitação. Você está tornando teu técnico, ou se tornando um técnico melhor. E nós somos técnicos. A administração passa, a gente fica. Nós somos servidores. Eu sou servidor efetivo. Toda a administração, esse ano, eu já vi 3 presidentes passarem no INSS, tá? Do ano passado para cá, 4. Eu faz 22 anos que eu estou lá. Então, a administração passa, nós técnicos permanecemos. Quando o RPPS recupera a receita, ele fortalece a capacidade de honrar os compromissos, certo? Se eu recupero receita, eu fortaleço meu caixa. Quando fortalece a gestão, eu protejo os meus segurados. E quando eu protejo o meu segurado, eu protejo o futuro. E nós, previdenciaristas, temos que ter a consciência que nós não trabalhamos para o hoje. Nós trabalhamos planejando o futuro. E muitas vezes é o nosso próprio futuro que nós estamos planejando. Quando o nosso coleguinha chega lá no balcão e fala assim, moço, eu preciso me aposentar. Nós temos que ter a consciência que nós estamos cuidando do futuro dele. Nós. Ah, não, Renato. Eu cuidando do futuro de outra pessoa que eu nem conheço? Sim. É a nossa missão. A nossa missão é cuidar de pessoas. Cuidar para que essas pessoas tenham a melhor qualidade de vida possível. Como fazemos isso? Fortalecendo o nosso regime. Fortalecendo aquilo que nos é mais caro, que é saber que no futuro eu vou ter condições de me sustentar com tudo aquilo que eu plantei durante toda a minha vida. E sabe o que é mais engraçado? Independentemente se você é servidor público ou se você é da iniciativa privada, sempre vai ter alguém cuidando desse seu futuro. E aí deixa eu inverter a moeda. Olha o outro lado. Nosso colega está do outro lado do balcão. E ele está falando assim, nossa, ele está cuidando do meu futuro. Você é esse gestor? Que cuida do futuro do seu colega? Devemos ser. Devemos cuidar do nosso Instituto de Previdência, pensando que nós seremos os beneficiados no futuro. E que hoje, no presente, nós estamos beneficiando aqueles que trabalham ombro a ombro conosco. Sem pessoas, sem nenhuma pessoa, sem nenhum ser humano, não se faz administração de nada. Tanto para administrar, como para ser administrado. Deixemos um pouco de lado o tecnicismo e comecemos a olhar os nossos institutos, a olhar a compensação previdenciária com um olhar humanizado, pensando que disso depende o nosso futuro. Ok? Vamos lá. Mas nem só de flores vive a compensação. E aí eu vou falar aqui um pouquinho para os gestores. Tribunal também? Que maravilha. Tribunal, não me ouça agora, feche os ouvidos. Eu não estou dando a dica.
Vamos lá. Direito público. Posso estar falando besteira, tá? Mas vamos lá. Direito público. É disponível? É um direito disponível? Não? Então eu não posso deixar de requerer o que eu tenho direito? É obrigatório? É obrigatório. Não é disponível. Vamos lá. Comprev e recuperação de receitas. Toda vez que eu abro mão, toda vez que eu sou omisso, toda vez que eu deixo de fazer os meus requerimentos, e olha, eu estou falando só de fazer o requerimento, tá? Eu não estou falando de analisar o de quem pediu para mim, não. Veja bem, preste bem atenção. Toda vez que eu deixo de dar andamento num pedido de compensação, eu estou abrindo mão de um direito indisponível. Posso ser responsabilizado por isso, eu gestor. Tá? Não vai ser o coleguinha que senta no computador e faz o pedido, não. Sou eu gestor. Sou eu presidente do instituto. Eu vou pedir desculpa para falar, porque eles não estão aqui, mas sou eu prefeito. Por quê? Porque a responsabilização é solidária. Então, quando eu deixo de requerer a compensação previdenciária, eu estou abrindo mão de receitas, eu estou renunciando receitas, eu posso incorrer em crime de responsabilidade. Entendem? Vocês entendem a relevância do Comprev para a administração do regime próprio, do seu instituto? Eu, gestor, não posso deixar de requerer. Eu, gestor, não posso deixar prescrever. Eu não posso deixar de estruturar o mínimo da operacionalização do Comprev. E eu não posso deixar de olhar o meu acervo de requerimentos. Às vezes eu tenho um mundo de requerimentos lá que precisa de um andamento e eu não dou andamento nele. Eu sou responsável, eu, gestor, sou responsável. Não é o coleguinha que aperta a tecla do computador. Não é o técnico que faz o pedido de compensação. É o gestor. Entendem? Muito cuidado. Agora o Tribunal de Contas já pode começar a ouvir. Responsabilidade administrativa. Então, vejam, nós tínhamos a responsabilidade perante o Tribunal de Contas. Tá? E vamos combinar, Tribunal de Contas não pega leve, e está certíssimo, tem que pegar pesado mesmo. No regime geral, nós temos uma auditoria do TCU permanente. 4 vezes por ano eu tenho que prestar conta para eles. E 4 vezes por ano eles pedem a mesma coisa. Eu tenho que repetir 4 vezes. E se eu não explicar direito, eu respondo. Então, eu tenho que responder direitinho, tenho que fazer direitinho. Né? Então, muito cuidado, gestor, com relação à responsabilização perante o Tribunal de Contas. Responsabilidade administrativa, veja só. Além do Tribunal de Contas, eu tenho que prestar conta para a minha municipalidade, para o meu estado. Por quê? Porque a diretriz da administração pública, ela me diz que eu tenho que assegurar governança, transparência, cumprimento de prazo, conformidade com as regras da Previdência e o equilíbrio financeiro e atuarial. Gente, eu vou ser bem claro aqui. Se eu inobservar qualquer uma dessas condições, nós, servidores públicos, vou fazer um parêntese. Servidor público é estável?
Responde um de cada vez para eu não me perder nas respostas. É estável? Servidor público é estável, concursado é estável, não é? É. E se eu disser que não? E eu provo. E é pior, porque o funcionário da iniciativa privada, quando ele faz lá a mancadinha dele lá no serviço, o patrão manda embora, aí ele vai na Justiça do Trabalho, reclama, recebe uma bolada do patrão e está tudo certo. Vou eu, servidor público, inventar de dar uma mancada no serviço. Primeiro, vou sofrer um processo administrativo. Depois, vou sofrer uma sindicância. Depois, vou ser exonerada bem do serviço público com uma mão na frente, a outra atrás e nunca mais consigo entrar em outro emprego público. E você vem dizer para mim que eu sou estável? Qualquer PAD bem feito exonera qualquer um. E nós não temos nenhum outro tipo de garantia. Então nós temos que ter consciência que o nosso cargo é muito importante para a nossa sobrevivência. O meu CPF vale muito. E qualquer uma dessas situações, dessas condições da responsabilização administrativa é motivo para um processo administrativo. E nós já sabemos onde isso pode chegar, né? Então, gestor, muita atenção. Pense na sua função e pense na sua vida pessoal antes de tomar as suas decisões. Toda vez que eu tiver um gargalo no meu RPPS, eu preciso tratar desse gargalo como se minha vida dependesse dele, de resolver esse problema. Toda vez que eu tenho um processo de compensação previdenciária que eu não envio o requerimento de compensação, eu estou ajuntando uma brasinha para queimar o meu processo de PAD. O processo administrativo vai ficar quente. Não estou ameaçando ninguém, gente, eu só estou colocando aqui o que é a realidade. O que pode acontecer. Tá? Não vim causar terrorismo, não sou desses. Mas há certos assuntos que nós precisamos tratar, porque muita gente não tem consciência que isso pode acontecer. A gente acha que porque a gente é estável, a gente vai passar por tudo e ninguém vai fazer nada com a gente. Não é bem assim. Ok? Aí vem uma questão que eu acho que é uma das piores. Porque tem muitas combinações, né? Quando houver demonstração de que a omissão causou a perda efetiva do crédito previdenciário em razão de prescrição, pode haver discussão sobre dano ao patrimônio do RPPS. Pergunta que eu recebi na quinta-feira do Tribunal de Contas da União, porque a gente está exatamente na semana de apresentar as respostas e a documentação para eles. Por que você deixou prescrever tantos requerimentos? Eu vou falar o quê? Entendem? Lá vou eu responder para o Tribunal de Contas o motivo de eu não ter conseguido mandar, acho que foi 38 requerimentos que foram atingidos pela prescrição. Vamos lá, vamos responder para o TCU. Meus meninos estão lá, quebrando a cabeça para responder. Eu penso
que essa responsabilização por dano ao erário é a mais pesada que um servidor público pode sofrer. Essa responsabilização, sabe por quê? Ela só não é no plano criminal, ela também é no plano civil. Sabe por quê? Ainda que tu não tenha patrimônio para isso, mas tu vai ter que arcar com dano, tu vai ter que repor ao erário todo aquele dano que tu causaste. Não é fácil não, gente. Vamos amenizar o clima, vamos deixar mais barato. Reflexos no equilíbrio financeiro e atuarial. Temos atuários aqui agora? É porque eu falo umas borrachas assim, aí o pessoal fica bravo comigo, né? Porque eu não entendo o cálculo atuarial, gente. Sinceramente. Um dia eu vou fazer ciências atuárias para eu entender esse trem. Porque assim, eu aumento a receita, aumento o patrimônio, aumento o investimento, aumento, e aumento o déficit atuarial. Como eu sou leigo e não entendo, eu achava que toda vez que eu aumentava a quantidade de dinheiro que entrava, eu equilibraria o cálculo atuarial, né? Mas não é bem assim que funciona. Então, é complexo demais, eu preciso estudar esse trem. Mas vejam só, a Lu falou ontem aqui sobre isso, os meninos que falaram da compensação tocaram nisso, assim, brilhantemente. Por quê? A compensação previdenciária ela tem uma única função. O dinheiro de compensação tem uma única função. Tá? Vocês lembram da primeira palestra sobre compensação? Que eu esqueci o nome dele agora. Da Forinfo. O menino da Forinfo falou aqui das duas recomendações sobre não contratação de consultoria. Beleza? E ele explicou muito bem e brilhantemente o porquê, o motivo de não contratar. Aí eu queria esclarecer para vocês um pouquinho mais do que o que ele falou. Verba de compensação previdenciária, e há uma discussão sobre isso, tá? Mas vamos lá. Verba de compensação previdenciária, para que serve? Só um por vez. Para que serve a verba do Comprev? Ou da Comprev? Pagar benefício. Aí, a consultoria pede 20% do que ela conseguir de compensação. Eu vou pagar com o que esses 20%? Se está atrelado ao valor obtido de compensação. Então, um dos fundamentos para a não contratação é por isso. Agora, se você tem lá a contratação por pago pela taxa de administração, ou pago pela municipalidade, ou pelo Estado, é outros 500. O que não pode tirar do dinheiro da compensação. Posso pagar o meu pessoal do RPPS com dinheiro que vem da compensação? Não. Posso pegar o dinheiro da compensação e investir? Gente, eu quero uma salva de palmas para esse RPPS que faz sobrar o dinheiro da compensação. Brincando. Essa é a discussão. Tá? Por quê? Porque eu não posso deixar dinheiro público parado sem render, certo? Porque senão eu sou responsabilizado, certo? Aí, eu não lembro se foi o doutor Paulo ou se foi ontem durante a palestra, que foi falado das aplicações diárias, com rendimento, disponibilidade diária, D0. Aí eu posso investir em D0, desde que seja em D0.
Porque a qualquer momento em que eu precise desse valor, ele tem que estar disponível no caixa, beleza? Mas é uma discussão. Quem, em tese, não poderia. Por outro lado, eu tenho a lei que diz que eu não posso deixar o dinheiro parado sem render, porque eu estou causando dano ao erário. Então, faz um D0 e está tudo certo. Beleza? Combinados? Muito bem. Eu não posso causar o desequilíbrio atuarial deixando de requerer a compensação. Lembrando que, dependendo da condição do seu RPPS, a compensação é fonte de renda. Dependendo da situação, ela é mecanismo de recuperação. Tá? É um instrumento de equilíbrio financeiro e é um instrumento de equilíbrio atuarial. Nossos coleguinhas lá, que conseguiram 14 milhões e estão com esse valor em carteira, eles conseguiram o equilíbrio, tanto financeiro quanto atuarial. Por quê? Porque fizeram bem feito o trabalho da compensação. Ok? Não vamos perder esse aí não, gente. Vamos deixar esse trem passar, não. Estamos chegando no fim. Mais um pensamento que a gente deve levar para a nossa vida previdenciária. Deixar de requerer a Comprev não significa apenas perder uma receita. Pode representar a renúncia de um direito patrimonial do RPPS, com reflexos no equilíbrio financeiro, atuarial e na responsabilização do gestor previdenciário. Ai, Renato, essa conversa de Comprev é muito chato esse negócio, é pesado. Em todas as palestras anteriores que eu já falei, tanto aqui em Campo Grande, quanto lá em Ponta Porã, ou no Brasil por onde eu passo, a gente sempre leva a leveza de se fazer o Comprev. Hoje, eu preciso trazer o peso de não se fazer. A complicação de não o fazer. O prejuízo que eu posso ter em não o fazer. Então, pessoal, tenham em mente que a compensação previdenciária, que às vezes parece muito pouca, pode ser o ponto de equilíbrio financeiro e atuarial do seu regime. E detalhe, pessoalmente, gestores, eu vou fazer um apelo, pelo amor de Deus, olhem para o Comprev. Renato, você está falando isso aí, que eu tenho que fazer, acontecer, e tal, mas o INSS não analisa. Voltamos a analisar, graças a Deus. Faz 2 meses que a gente voltou a analisar requerimento, que a gente conseguiu organizar a nossa fila, que botamos o nosso servidorzinho. Nós temos 148 servidores no Brasil inteiro. Aí vocês falam, nossa, tudo isso? Não, é só isso, gente. Eu só tenho 148 servidores no Brasil inteiro analisando Comprev. E nós temos uma limitação. A nossa limitação é que a fila tem que ser por ordem cronológica, conforme está no decreto, e em fila nacional, conforme está na portaria 1400. Tá? Mas a gente está analisando. O que está acontecendo é que nós estamos retomando o desenvolvimento do automático. Olha aí, boa notícia. Estamos retomando o desenvolvimento da análise automática. Muito provavelmente ela vai vir um pouquinho diferente daquilo que já vem. Nós vamos precisar, aí assim, os amiguinhos do Tribunal de Contas, por favor, ouçam. Nós vamos precisar dos tribunais de conta, para a gente fazer os batimentos dos dados. Os dados do regime geral são estruturados, o sistema já bate. Dos RPPS ainda não, a gente precisa de bases para fazer isso. E as bases, as melhores bases, estão nos tribunais de conta. Então, nós estamos trabalhando para que a gente consiga fazer a unificação dessas bases e consiga fazer o deferimento automático voltar. Ok?
E aí eu queria trazer para vocês alguns numerozinhos. Nós estamos numa época legal do ano, né? Gostosa, assim. E a gente precisa evitar algumas coisas. Comparativos, por exemplo, a gente não pode fazer, né? Mas vamos lá. Eu vou falar os números de 2026. Até 30/6/2026, o INSS analisou manualmente 26.056 requerimentos. Vocês se lembrem, aí eu vou ter que comparar, que lá em 2020 a gente analisou 12.000 requerimentos. Tá? Lembrando que é até 30/6, mas nós voltamos a analisar no mês 5. Então, a gente teve um gap de falta de análise aí, e a gente está com 26.000 requerimentos analisados esse ano. Esse ano, nós pagamos 3.207 bilhões de reais em compensação previdenciária. Tá? E nós recebemos 74 milhões. E aqui é que eu quero chamar a atenção de vocês. Em uma das palestras foi falado que a gente tinha lá 6,6 bi de orçamento para esse ano. Não, gente, a gente tem 7,8 bi. Tá? Descontado os 3.200 que a gente já pagou, a gente ainda tem 4,6 bi para gastar com Comprev até o final do ano. Eu não estou querendo dizer nada, não. Só estou querendo dizer assim, peçam Comprev. Corre para o Comprev. Se garantam aí. Coisas boas estão vindo. Análises estão acontecendo. A gente vai fazer uma capacitação no Nordeste agora, em setembro, com 40 servidores. Vão ser mais 40 servidores analisando Comprev no INSS. Não perde tempo, não. Cuidado que o TCU está de olho, ou o TCE está de olho. Ele está querendo vocês lá. Tá? Mas eles querem vocês lá para o bem, não é para o mal, não. Eles querem que vocês estejam lá na compensação para receber dinheiro. Certo? 4 minutos, eu vou ao último slide, olha lá. Lembra que a gente falou das consultorias? E que o menino falou aqui que algumas consultorias chegam dizendo que tem uns acessos, tem um tal, eu conheço uma pessoa. Assim, a pessoa sou eu, tá? Prazer, a pessoa sou eu. Aí a consultoria não vai em você, dirigente do RPPS, ele vai no prefeito, né? E aí ele chega lá e fala assim, não, porque eu tenho uma pessoa dentro do INSS que vai agilizar para você. Vai não. Não vai não. Tá? A pessoa lá do INSS sou eu. E aí esse é o contato lá dentro do INSS. Se alguém chegar lá e falar, não, porque eu tenho um contato dentro do INSS, ó, anota aí, ó, decomp@inss.gov.br. Você fala assim, eu também tenho. E eu falo direto com a pessoa lá. Porque se não for eu respondendo, é minha equipe. Tá? E eu sou o responsável por eles. Então, por isso que eu digo que a pessoa sou eu. Tá? E dentro do INSS não tem essa questão de a gente conseguir fazer, porque é travado. É um sistema que é travado. A gente não consegue pegar um requerimentozinho. Não, vou pegar porque é meu amigo. Esse aqui eu vou puxar na frente. Não tem jeito. Não tem jeito. Tá? Eu consigo analisar aquilo que está aberto na minha frente. Vou puxar outro requerimento. Eu clico assim. Tem um botãozinho azul no meu sistema, um botãozinho azul, que eu clico nele assim, próximo. Quem vem, só Deus sabe. Tá? Então, pessoal, anotem esse aí. Se alguém chegar dizendo que tem contato dentro do INSS, prazer, sou eu. E aí vocês digam, eu também tenho. Beleza? Muito obrigado. Tenham todos um bom dia. E melhoras para aqueles que, né, assim como eu,
tiveram um pequeno... É bem isso. Uma pequena vida de rei, experiência como rei. Eita, nós, a noite foi boa então, hein? Renato, acho que é de grande importância, acho não, tenho certeza, da importância que é esclarecer das responsabilidades que nós, gestores, temos, isso, né? E a compensação previdenciária depende muito de quem está concedendo benefícios também. E com experiência em gestão de RPPS, é importante que aqueles que detêm a responsabilidade de conceder benefício, instruir processo nos órgãos de origem, também instruam com as certidões, né, no caso do INSS ou algum outro regime, que também anexe a publicação dessa verbação, né, que os tribunais de contas, de uma forma geral, né, também façam a parte deles, para que a gente possa colocar aquela homologação do benefício também ali. E, realmente, o regime próprio de previdência tem esse papel de cuidar, né, dessas questões financeiras, e, com certeza, em muitos municípios faz a diferença os valores recebidos da compensação previdenciária. Obrigado a você, a toda a equipe, né, que nos atendam realmente, né, assim como precisamos. Eu não posso reclamar do Renato, porque toda vez que precisamos deles, eles têm à disposição. Então, ele é o cara do meu contato lá no INSS. Um abraço, Deus abençoe. Um presente para você, espero que fique bonito. Acho que...